Olá, meus queridos alunos, amigos e simpatizantes do nosso canal da Autoescola, sejam todos muito bem-vindos. Prof. Filomeno Mendes aqui, trazendo para vocês o vídeo das questões do mês de maio de 2022. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário, comenta de qual lugar vocês estão vendo esses vídeos e, claro, compartilhe esse vídeo, esse canal com todos que você sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo, pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Primeiro, nós precisamos entender o que é uma aquaplanagem. Aquaplanagem ou hidroplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Não é pela presença da água que ocasiona a aquaplanagem, mas sim pelos sulcos insuficientes do pneu, ou pela profundidade insuficiente dos sulcos do pneu. Ou seja, aqueles desenhos, aquelas ranhuras que o pneu tem, não é para bonito, ele serve para escoar a água. E se o teu pneu tiver careca, infelizmente qualquer pouquinho de água que você passar poderá gerar uma aquaplanagem. E se porventura, que é exatamente a pergunta da questão, você se deparar com a aquaplanagem, como que você vai fazer? A sua atitude correta é o que está em verde, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Lembrando que aqui vocês têm a pergunta, a resposta correta em verde e uma alternativa errada. Então, com relação à aquaplanagem, você deve reduzir a velocidade. De que maneira? Eliminando a pressão no pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Eliminando a pressão no pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. 3 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Primeiro motorista, 2 infrações de natureza leve. Infração leve são 3 pontos, certo? Só que notem bem que ele cometeu 2. Então, é 3 mais 3, que dá 6. O segundo motorista, 3 infrações gravíssimas. Uma infração gravíssima são 7 pontos, mas neste caso, o condutor 2, ele cometeu 3 infrações. Então, é 7 vezes 3, que é 21, ou 7 mais 7 mais 7, que também vai dar 21. E tem mais um detalhe, não está perguntando aqui, mas esse motorista 3, ele teria sua habilitação suspensa. Por quê? De acordo com as novas regras, o condutor que tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima irá suspender com 20 pontos. E o nosso candidato, nosso motorista 3, ele já está com 21. Então, o motorista 3, além de cometer essas 3 infrações, ele seria suspenso pela soma de 20 pontos num período de 12 meses. E o motorista 3, esse tem 2 infrações de natureza grave. Cada infração de natureza grave são 5 pontos. E esse motorista tem 2, então 5 mais 5, 10. Então, nessa situação, o número de pontos acumulados por esses motoristas é respectivamente de. A palavra respectivamente, ele quer exatamente na ordem ali. Motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Motorista 1, 6 pontos, motorista 2, 21 pontos e motorista 3, 10 pontos. Reforçando a pontuação. Infração gravíssima são 7 pontos, infração grave são 5 pontos, infração média são 4 pontos e infração leve 3 pontos. Gravíssima 7, grave 5,
média 4, leve 3. E com relação à suspensão, a pontuação para a suspensão, se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, irá suspender a partir de 20. Então, no caso, o motorista 2 aqui nessa questão, ele seria suspenso. Para aquele condutor que tiver apenas uma infração gravíssima, vai suspender com 30 pontos no período de 12 meses. Caso ele alcance a pontuação de 30 pontos, ele vai ser suspenso se ele tiver uma infração gravíssima. E aquele condutor que não tem nenhuma infração de natureza gravíssima, ele poderá acumular até 39 pontos. Se ele chegar à soma de 40 pontos em 12 meses, ele também vai ser suspenso. Então, se o condutor não tem nenhuma infração gravíssima, pode somar até 39 pontos, ou seja, com 40 vai suspender. Se ele tiver uma gravíssima até 29, vai suspender com 30. E se ele tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, ele poderá acumular no máximo 19. A partir de 20, ele vai ser suspenso. E a pontuação, novamente reforçando, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. O proprietário de uma caminhonete que possui apenas o banco da frente e o compartimento de carga, ao transportar seu filho de 8 anos no banco da frente. Resposta correta em verde. Não comete infração de trânsito, desde que a criança use cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente. Não comete infração de trânsito, desde que a criança use cinto de segurança ou sistema de retenção equivalente. A regra de trânsito diz que nos veículos convencionais, as crianças só poderão ir no banco da frente a partir de 10 anos. Mesma regra vale para motos. Só pode se transportar uma criança na moto se ela for maior de 10 anos. Porém, com relação aos veículos, existem 2 exceções. Uma delas é exatamente essa daqui. Quando eu não tenho banco traseiro, quando eu tenho uma picape, uma caminhonete, que só tenha os bancos dianteiros, independente se a criança tem 1, 5 ou 8 anos, eu poderei sim levar no banco da frente, que é o único banco que tem, sem problema algum. Eu só preciso ficar atento, se for uma criança menor de 7 anos, no dispositivo adequado à sua faixa etária, seja o bebê conforto, assento de elevação, ou então, se for maior, já não precisar nenhum dispositivo desses, com o cinto de segurança. E a outra exceção diz o seguinte: quando eu for levar crianças no meu veículo que excedam os bancos traseiros, por exemplo, atrás só cabem 3 crianças, mas eu preciso levar 4. É a outra exceção aonde eu poderei sim levar a criança menor de 10 anos no banco da frente. Neste caso, quando exceder a quantidade de ocupantes do banco traseiro, aí eu não vou levar em consideração a idade, e sim o porte físico. Por quê? Independente da idade, irá no banco da frente a que tiver o maior porte físico, pois essa terá mais condições de cuidar-se. Então, se tem um carro, extrapolou a quantidade de bancos traseiros e todas as crianças são menores de 10 anos, eu posso sim levar no banco da frente, sem problema nenhum. Mas aí não vai ser por idade, a que tem maior idade. Vai ser a que tem o maior porte físico. Claro que se for uma criança menor e precisar de algum dispositivo de retenção, tem que colocar o dispositivo de retenção adequado. Se não precisar, tem que obrigatoriamente estar utilizando o cinto de segurança. Então, quando falarmos em picapes e caminhonetes, pode sim levar no banco da frente, uma vez que não tem banco atrás,
desde que, claro, né, com os cuidados especiais. E quando for um veículo qual exceda a quantidade de bancos traseiros, aí a criança que tiver o maior porte físico, esta é a criança que poderá ir no banco dianteiro. A finalidade do servo-freio é: o próprio nome já está contando para vocês. Ele é o servo. Ele serve para algo. Serve para quê? Para reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. A finalidade do servo-freio é reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. Reduzir o esforço do motorista ao pisar no pedal de freio. Parada obrigatória é uma placa de regulamentação. Ele está ditando uma ordem, ele está ditando uma regra. Parada obrigatória. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Neste caso, a placa parada obrigatória é uma placa de regulamentação. Ela dita uma regra, ela dita uma obrigação. Portanto, a placa de parada, que no caso é essa placa que eu coloquei ali para vocês, que é a placa de parada obrigatória, na placa já está dizendo parada, aí tem um acréscimo, né, na descrição, que é parada obrigatória. É uma placa vermelha, é uma placa de regulamentação. É uma placa que dita regra, restrição e obrigação na utilização das vias. Lembrem-se ainda que as placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações, são as únicas placas que o seu desrespeito gera infração de trânsito. Desrespeitar, por exemplo, essa placa de parada obrigatória é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. Tanto a placa de parada obrigatória quanto o sinal vermelho do semáforo, se vocês não respeitarem, se vocês avançarem a placa de pare ou o sinal vermelho, gera uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação de vocês. Agradeço de coração a sua companhia até aqui. Não esquece de seguir a Prof. Lu Mendes nas redes sociais, Lu Mendes Mototilando, e também a página no Facebook Prof. Lu Mendes. Muito obrigado a todos, desejo sucesso, bênçãos e até o nosso próximo vídeo.